Bom, boa noite, Fernanda. Boa noite, Cozinha Lin. Seja muito bem-vindo a minha humilde residência, a meu humilde lar, a meu humilde canal. Obrigada. A gente está conversando agora um pouquinho antes Obrigada. e, assim, eu particularmente não convidei vocês somente por network, eu convidei por uma curiosidade minha mesmo, de entender como uma área tão diferenciada despertou para estudar Lean, né? A gente sempre tem aquele preconceito errôneo de que o Lean, a parte de sistema de produção, é muito coisa de engenheiro, de administrador, né? Mais engenheiro até. E isso a gente é totalmente equivocado, né? Hoje em dia o Lean ele é aplicado em qualquer frente de serviço, qualquer processo, ou seja, em qualquer coisa na nossa vida, no nosso ambiente de trabalho, a gente aplica essa filosofia, né? Essa metodologia. E aí eu queria que vocês apresentassem. Eu tô super curiosa, tô super aqui, ó. Gente, ó, papel e caneta, tá? A Mariana Costa aí, tá? Que é nutricionista, a galera da área. Se preparem aí, porque tem novidade também. Cozinha ali tá vindo com novidade. Então tem muito aprendizado hoje. A casa é sua, fique à vontade. Obrigada, Andressa. Obrigada pelo convite. Mariana tem seguido a gente, tem tido uma troca muito legal com a gente. Já é de casa, né, Mariana? Já é de casa, né, Mariana? Que bom ter você aqui também. Então, Andressa, eu sou a Fernanda Bainha, eu sou nutricionista, fiz mestrado em engenharia de produção. Hoje faço doutorado em qualidade microbiológica de alimentos de produtos de origem animal. Trabalhei 10 anos aí com gestão de serviços de alimentação, fiz um MBA também em gestão da qualidade, enfim. Tem um pouco de tudo. E eu comecei a minha vida profissional, né, na nutrição, nunca passei dieta, trabalhei com clínica, não gostava de produção. E aí eu comecei minha vida profissional trabalhando com merenda escolar e em seguida eu fui trabalhar no offshore, como nutricionista offshore, eu fui fazer implantação de contrato em plataformas de petróleo, plataformas de perfuração. E aí, Fernanda também, Gouveia, legal, tá aí, vamos te ver. E aí eu comecei como nutricionista a embarcar em plataformas de petróleo, né? E quando a gente embarca, a gente é responsável pela hotelaria. Então, assim, é um serviço que tem 3 frentes. Você tem que gerenciar a parte de hotelaria, ou seja, higienização, limpeza, arrumação dos camarotes. Tem que gerenciar o serviço de alimentação, que funciona 24 horas por dia, e o serviço de lavanderia. E eu estava começando a minha vida profissional. E aí foi uma experiência super interessante, porque quando a gente embarca, né, vai trabalhar como nutricionista a bordo, na época eu era a única mulher ainda. Né? Eu nunca imaginei assim. A gente que não conhece as áreas, né? A gente que nunca viveu as áreas, a gente fica totalmente estupefato de ver quão abrangentes são os campos de atuação de vários profissionais. Nossa, eu nunca. Porque, vamos lá, minha experiência. Nutricionista trabalha em cozinha industrial, no máximo no restaurante, numa escola, né? Nas empresas tradicionais de alimentação, empresas Sodexo, GR, essas empresas. Para mim, nutricionista era isso, tá? Ou atendimento. Então, leiga, totalmente leiga. Não, é a visão que as pessoas têm mesmo, é normal. Mas elas também estão na área, elas também estão nas plataformas, navios, e não é só em plataforma, né? Eu trabalhei em navio também, de produção, navio de lançamento de linha, enfim, muito legal, passei aí pelas várias etapas da cadeia. E o que acontece? A bordo, era meu segundo trabalho, eu tinha nem 6 meses de formada, 10 anos atrás, eu era na época a única mulher a bordo. E aí eu me vi tendo que gerenciar um serviço de alimentação que funcionava 24 horas por dia, com uma equipe de 15 pessoas. E aí lá dentro eu comecei a descobrir que eu precisava pensar em coisas e desenvolver um tipo de raciocínio que eu não tinha aprendido na faculdade. É claro que toda profissão, você quando vai para a prática, você começa a descobrir milhares de coisas que você não aprendeu.
Mas o desafio era muito grande para mim, enquanto nutricionista, porque você não tem o olhar da engenharia, o olhar da administração na sua formação básica. E lá eu queria gerenciar as coisas e muito claramente eu enxergava. Quando eu entrava dentro da cozinha, né, de uma plataforma, eu enxergava um processo produtivo, eu enxergava um fluxo de produção, eu conseguia entender que a gestão do estoque ali era uma coisa muito crítica. E eu comecei a pensar maneiras e formas de otimizar o meu trabalho e desenvolver mais a equipe. E uma coisa que me chamava muita atenção a bordo, há 10 anos atrás, né, quando eu comecei a embarcar, era o desperdício, porque era o tempo áureo assim do petróleo, e não era só no meu segmento, né, na parte de alimentação. Não se falava em redução de desperdício como se fala hoje, em melhor gestão dos recursos. Então, a gente tinha um desperdício de alimentos muito alto, né? Coisa de agradar o cliente de qualquer maneira. E é uma coisa interessante, Andressa, porque assim, em todos os serviços de alimentação institucionais, ou seja, dentro de uma plataforma, de um hospital, de uma indústria, existe o seguinte: o cliente que fecha o contrato com a empresa de alimentação não é o cliente que vai consumir o produto que esse sistema produtivo produz. Então, eu tenho demandas completamente diferentes. E aí, os serviços, eles ficam patinando, tentando agradar os clientes de diversas formas, e a nossa demanda muda muito. Ou seja, você tem um contato com o cliente, mas quem te contrata não é o cliente. Exatamente, né? A gente negociava contrato com o pessoal de supply, de terra, com gerente de projeto, e quando eu chegava a bordo, eu tinha um cliente, e nesse serviço especificamente, você tem clientes brasileiros de todas as regiões do Brasil, clientes europeus, clientes asiáticos, enfim, na ânsia de agradar, de suprir aí todas as demandas do cliente, muita coisa era desperdiçada. Então, além disso, né, tinha uma característica interessante onde eu trabalhava, que era a gestão do estoque. Porque a bordo você não tem como acabou um produto ou está em vias de acabar, o fornecedor não entregou, você vai ali e se vira, alguém te entrega. Você está a 400 quilômetros de distância da costa. Então, a gestão do estoque, a manutenção da margem de segurança, do estoque mínimo, são coisas muito críticas. Há alguns anos isso entrou em contrato, mas quando eu comecei a trabalhar, não tinha. Então, assim, acontecia coisas de falha de gestão de estoque mesmo, porque era tudo feito à mão, então quem fazia todo o inventário de estoque era eu sozinha, eu digitava tudo em planilha Excel, tudo era controlado por Excel. Vi muito isso, eu vi muito a equipe isso, da né? noite. Muito legal. Muito legal. Experiências, as mesmas experiências muito doido, assim. Tá com delay, aí, né? Eu acho. De repente você tava. Desculpa, não cortou. Tá com delay. Eu espero você assim. responder, você espera responder. E aí, tipo, essa gestão de estoque, ela não era nem um pouco. E o estoque nos serviços de alimentação é responsável por praticamente 50% do custo, né, da produção. Mas isso são coisas que não eram ditas na época, assim, que são números, não são. É incrível isso. A gente quase não usava número para fazer gestão. Aliás, o que eu entendo como não fazer gestão, né? A gente não tinha análise de dados para poder gerenciar o serviço. Aí, de repente, quando você via, sei lá, de repente acabou o ovo a bordo. E aí começa a fazer bolo sem ovo, receita sem ovo, o cliente é americano e come ovo frito de manhã e cadê o ovo? Enfim. E aí eu fui tentando encontrar caminhos e saídas para gerenciar tudo isso. E eu tinha uma coisa com gestão de estoque muito forte, gostava de números e tal. E aí eu conseguia, por exemplo, nessa época de desperdícios muito grandes a bordo, aconteceu de fiscais de contrato a bordo irem até o estoque e falar assim, eu quero ver como é que está o seu estoque para saber se você está cumprindo o contrato. Então, ele só queria saber se o estoque estava abarrotado de coisas. E aí, no ajuste do estoque, eu tinha que explicar mecanismos de ajuste de estoque. Acontecia muito por exemplo, às vezes o rebocador não conseguia entregar comida e o cliente perguntar, olha, o rebocador não vai entregar essa semana os contêineres de comida, eu quero saber
se você tem margem de segurança, qual o seu percentual de margem de segurança, com que estoque mínimo você está trabalhando. E a gente não tinha esses números. Oi? Se você não fizesse essa gestão, você estava vendida, totalmente vendida. Exatamente, mas assim, a gente não tinha esses números. E aí tinha muitos desafios nesse sentido. E aí, quando eu fui, eu parei de embarcar, fui trabalhar em terra, fui trabalhar como coordenadora de operações nesse setor de hotelaria. E aí, quando eu comecei a trabalhar como gerente de operações, eu comecei a fazer mestrado em engenharia de produção. E ali até falei isso na live com o Ramon, porque aí eu comecei a estudar, e aí veio sistema Toyota de produção enxuta, Lean Manufacturing, a coisa se abriu assim na minha frente. Eu falei, caraca, isso existe, né? Uau! Foi o que eu tava assim, na verdade o mais incrível é você entender que tem outras áreas que tem aqueles problemas, que você não está sozinho, que tem solução, que tem pessoas pensando aquilo. Enfim, é muito... Porque a regra, na verdade, são diversos segmentos fazendo gestão dos seus negócios e dos seus serviços sem saber o que é isso, né? Exatamente. E no Brasil, tem dados que falam que serviços de alimentação, restaurantes, em sua maioria são pequenas empresas que não sobrevivem por conta de não saberem gerenciar, não ter pessoal capacitado. Essa estatística se repete para para qualquer ramo, né, gente? Vamos lá, se a gente é empreendedora, a gente abre um negócio, a gente tem que entender que a gente tem que saber fazer gestão. E nem sempre a gente tem, às vezes, o tino, né, de se desafiar, de arriscar, porque para ser empreendedor você tem que se arriscar, né? Você vive sem saber o dia de amanhã. Mas você tem que se preparar também para fazer gestão. Você tem que saber gerir recursos. Senão, simplesmente, você vai durar pouco tempo. E hoje o mercado é muito agressivo. Em qualquer ramo de atuação, o mercado é muito agressivo. Hoje não existe oceano azul assim, dando sopa. Não existe, né? Aquele oceano azul significa aquele oceano, aquele lugar que ninguém trabalhou ainda. Hoje não existe isso. Hoje é tudo melhoria do que já existe. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai se arriscar, porque a gente precisa ter capacitação em gestão para conseguir gerir um negócio, qualquer que seja ele, qualquer que seja o processo. Exatamente, é isso aí. E o interessante disso tudo é que conforme eu faço uma análise assim da linha do tempo, né, do meu tempo de caminhada aí. A gente entrou numa crise muito grande em 2014, né, mundial, que se refletiu aí no petróleo. 2015 e 2016 foram anos de recessão econômica muito séria para o Brasil. E aí a gente começou a falar na área que eu trabalhava de redução de desperdício, outras formas de reduzir custo. Aí eu comecei a ter uma abertura para tratar mais isso. A própria Petrobras, na época, começou a apertar um pouco mais a gestão dos serviços terceirizados do contrato. Eu lembro que a gente começou a ter a cadeia logística, às vezes que os rebocadores entregavam contêineres, o número de voos para embarcar, tudo isso começou a ser repensado, né, reestruturado para enxugar mesmo. E agora... Um parênteses, né, Fernando? Um parênteses. O pensamento enxuto, né, o sistema Toyota de produção, ele nasce nesse contexto, né, Fê? Exatamente. Aí já estou dando abertura aí para você já mergulhar, porque como nasceu esse pensamento enxuto? Nasceu em época de crise, gente. Como que a gente tem que se comportar hoje, né? A gente tem que se comportar com o mesmo pensamento em época de crise. Não tem jeito. Eu acho que todos nós aprendemos muito, né? Quem estava
trabalhando aí cada um no seu segmento, aprendeu muito nessa crise, foi muito forte para mim em 2015, 2016, a gente fez muitas demissões também, mas aí em 2016 eu acabei o mestrado, pedi demissão, né, da gerência de operação, tentar o doutorado, mudar de vida, enfim. Voltar para a academia e estava com essa coisa incômoda dentro de mim. Eu tinha muita vontade de voltar para a academia e levar um pouco da minha experiência, dessa visão da engenharia para a nutrição. Isso sempre foi um sonho, assim. E aí eu fui fazer estágio no laboratório, fazer um trabalho voluntário num projeto no Laboratório de Microbiologia de Alimentos da UF. E aí encontrei a Natália, né, Guimarães, que estava lá ainda na graduação também, participando do mesmo projeto, também de maneira voluntária. E aí a gente conversando, foi quase um amor à primeira vista, assim, a gente compartilhava das mesmas ideias, dos mesmos incômodos. E eu contei para ela, assim, da minha experiência, né? A gente conversou um pouco sobre todo o aprendizado do mestrado na engenharia, e ela já tinha também uma experiência que ela fez direito até quase o final, trabalhou em senhora, gente, olha só, largou direito para fazer nutrição. Direito, e aí a nutrição, microbiologia, engenharia, qualidade, processos, mistura tudo aí, dá o cozinha lean, tá? É isso aí, esse negócio todo aí. E aí pegando o gancho, a gente fala que a cozinha lean nasceu da combinatividade, né? Que é essa coisa da gente pegar vários assuntos e co-criar, assim, né? Pensar numa coisa que até então não é tão falada. Ela aí. E aí a gente começou a gestar a cozinha lean. E estamos aí. Então, assim, o que a gente faz na cozinha lean, né? A gente integra engenharia e microbiologia de alimentos, a nutrição, e a gente não tem dúvida de que, falando de tempos de crise, né, a gente já vinha trabalhando muito duro em relação à coisa da cozinha lean. Eu dou aula para gestão de serviços de alimentação, né, na graduação, eu falo muito isso com os alunos. Quando a gente fala de qualidade, o que a gente fala muito na cozinha lean é assim, que a maioria das nutricionistas tem um entendimento de qualidade com relação à qualidade higiênico-sanitária, ou seja, todas as boas práticas, né? Tudo que eu preciso fazer para entregar refeições que tenham qualidade higiênico-sanitária, que não tenham contaminação. Só que, na verdade, o que a gente traz, o que a gente quer falar é o seguinte: se eu fizer a gestão dos processos, se eu focar em reduzir custos, reduzir desperdício, aprender a fazer gestão realmente, entender, né, qual é a demanda do cliente, o que é valor para ele, vir trazendo isso, naturalmente eu vou falar sobre qualidade higiênico-sanitária, porque, assim, na verdade, é a qualidade com Q maiúsculo, né? A gente está tentando trazer a qualidade naquilo que ela realmente é, uma coisa muito mais ampla, e explicar que dentro da qualidade dos processos, o que a gente entende por qualidade de maneira mais ampla, está a qualidade microbiológica, a qualidade higiênico-sanitária. E quando eu começo a fazer isso aí... Oi? Desculpa. Eu gosto, é porque tá com delay, eu nunca sei quando eu consigo falar sem te interromper, me perdoa. Não, imagina. Eu gosto de falar, Fê, que existe a gestão da qualidade e o controle da qualidade, né? Muitas empresas têm o hábito de dizer que são muito fortes em qualidade, porque tem realmente um controle de qualidade, principalmente quando se trabalha com um produto, né? Há exemplo da cozinha que trabalha com alimentos extremamente perecíveis, remédios. Existe sim, quando se fala de produto, um controle da qualidade, até mesmo de serviço, né? De verificar se o serviço gerado está de acordo com o cliente solicitou. Ok, a gente está controlando a qualidade do que foi produzido, seja um serviço, seja um produto. Porém, existe algo muito maior, que é a gestão da qualidade, né? Que vai desde processos, indicadores, padrões, redução de desperdício, melhoria contínua e N outras iniciativas que sem isso não tem controle de qualidade. Exatamente. Né? Então, essa relação eu acho que é sempre importante clarificar. Eu acho que essa virada de chave, assim,
nos serviços de alimentação é extremamente importante. Eu falo muito isso quando eu converso com nutricionistas, do treinamento, porque a gente tem que a nossa visão, né? A gente fica muito naquela coisa de boas práticas, legislação sanitária. E, na verdade, o que a gente precisa quem é dentro do sistema produtivo de refeições, a peça-chave, né? O ator central. Quem é que se comunica com a operação, com o time da cozinha que está produzindo o alimento, que se comunica com compras, que está de frente para o cliente, que se reúne com a diretoria, que está nessa posição ali tática. É o nutricionista. Então, não faz sentido o nutricionista ter um trabalho que se resuma à qualidade higiênico-sanitária. Porque ele é um ator de redução de custo, de desenvolvimento de equipe, ele é um ator de levantamento de dados, de análise de dados, de tomada de decisão. E a gente precisa... E tem uma coisa, assim, com nutrição e produção, muitos nutricionistas se sentem desvalorizados, né? No segmento, não veem retorno do seu trabalho, acham que os donos dos negócios não dão valor para o trabalho do nutricionista dentro da produção de refeições. O que a gente fala muito é que esse valor quem vai mostrar é a gente. A partir do momento que a gente começar a quebrar alguns paradigmas, entender o quanto a gente pode promover de melhoria ali dentro, a partir, né, do olhar do nosso primeiro cliente, que é o dono do negócio. Ou seja, a gente tem que falar de... E aí entra o Lean, que eu acho que é incrível, assim, porque quando você começa a reduzir desperdício em pequenos pontos da produção, quando você desenvolve o pensamento Lean, e aí a gente atua na cozinha como facilitador para fazer Lean, né? E a gente vem desenvolvendo esse pensamento Lean, a gente começa a trabalhar em pequenos pontos, então reduzir desperdício, aí você mostra que você reduziu o tempo, que você conseguiu identificar um gargalo e você atuou ali naquele gargalo, foi desenvolvendo a equipe, aí você vem de baixo para cima, e aí o dono do negócio vai começar a enxergar o valor do seu valor e o valor do Lean, e aí você começa a pensar em projeto de melhoria lá na frente. Mas a gente tem muito paradigma para quebrar ainda em relação a... Em relação a esse paradigma aí, tem pergunta aqui do Márcio. Márcio é um amigão aí, consultor, lá de Juiz de Fora, trabalhou muitos anos na Mercedes, o cara é fera. Ele perguntou qual a maior dificuldade de desenvolver Lean quando a gente fala do chefe de cozinha. Do chefe de cozinha? Então, é uma excelente pergunta, porque os chefes de cozinha, eu vou começar respondendo com a primeira coisa que eu ouvi de um chefe de cozinha quando eu comecei a trabalhar. Fui dar uma orientação para ele, ele olhou para mim de cima para baixo e falou assim: minha filha, o que você tem de idade, eu tenho de cozinha. E aí, qual é a coisa mais fantástica assim, da cozinha? Primeiro eu tenho que entender que eu tenho um artista ali. Eu ouvi o podcast da Fernanda Gouveia, né, da Globo, com o Ramon, e ela falou sobre a coisa de lidar com diretores de televisão e tal, do processo artístico deles. E eu sinto que a gente tem que ter esse mesmo respeito com chefes de cozinha, que são ali a estrela da festa, mas a gente tem que, assim, uma coisa que eu sempre falo também, a cozinha, o sistema produtivo de refeições tem uma característica que é o alto grau de produção manual que a gente tem, né? E isso é um desafio muito artesanal, isso é um desafio para o Lean, é um desafio para a gente, mas dá para trabalhar. E o chefe de cozinha é alguém que, se você se colocar, e aí a gente fala também, trazendo Lean, se você se abrir para escuta ativa e se colocar primeiro na posição de ouvir as dificuldades daquela pessoa, de entender o trabalho daquele chefe do time, né? E aprender primeiro com ele, depois de ouvir verdadeiramente as dificuldades dele. E depois mostrar para ele quais as vantagens que ele vai ter no trabalho dele com aquilo que você está tentando implementar, eu acho que é o caminho. Mas como qualquer outro segmento, não dá para chegar para o chefe da equipe operacional com uma série de nomes difíceis, de regras, e dizer para ele que a partir daquele momento vai ser desse jeito. Até porque eles têm no uso de insumos
algo assim essencial. O cara não consegue entender como é que ele vai reduzir a a utilização utilização de nenhum insumo que ele precisa ali para produzir um prato. Isso é um trabalho que é devagar mesmo. Eu costumo dizer que o profissional, quando ele começa a se capacitar em Lean, ele não está se capacitando só em olhar o processo diferente, ele está se capacitando em gestão da mudança, em gestão de pessoas, porque para você ser um agente de mudança, você tem que ter um jogo de cintura. E entenda o que é jogo de cintura. É você aprender a ter escutativa, é você aprender a ter poder de persuasão. E para ter poder de persuasão, você tem que saber explicar muito bem quais são os benefícios que aquela pessoa vai ter, que aquele profissional vai ter, que aquela área vai ter. Você tem que trazer as pessoas para perto, você tem que envolvê-las, você tem que fazê-las acreditar que eles vão crescer com aquela oportunidade. Né? Um dos meus maiores desafios como profissional foi isso. Foi eu conseguir fazer com que pessoas de muitos anos de empresa, né, mudassem a forma de pensar. E eu vou dizer, não foram todos que eu consegui, não. Eu consegui, vamos, com 80%. Os outros 20%, infelizmente, eu vou pegar as palavras do Cláudio, né? Não sei se você conseguiu assistir a live, mas ou muda, é mudança. Só que na mudança, ou você muda ou você dança. Né? Esse é quando a gente fala de linha, excelente. Não falando somente de ferramentas, de pensamento enxuto, 7 desperdícios. A gente está falando de liderança, a gente está falando de mudança. Só que a cultura japonesa, ela é muito disciplinada. E a gente parece um pouco agressivo esse negócio de ou muda ou dança, mas é assim que funciona. Dança quando você é empresário, você perde seu negócio. Dança quando você é profissional, você não alcança seu resultado. Não é dança simplesmente ser mandado embora não, tá, gente? É dança do verbo você não está entregando o resultado que você deveria, ponto. É simples assim. Exatamente. Tem uma coisa muito interessante, eu gostei de falar sobre isso, né? As particularidades da cozinha, eu acho que é legal, eu gosto sempre de trazer. Em cozinha, você tem equipes formadas por pessoas que têm um nível cultural mais baixo, tem um nível de escolaridade mais baixo, e isso, a princípio, parece ser uma desvantagem, mas eu não vejo como desvantagem, porque são pessoas que, quando você dá voz, autonomia, você explica, né, calmamente o porquê de cada coisa, na maioria das vezes existe retorno. Né? Então, aquela coisa assim, se você explicar para um chefe ou para o cozinheiro o que é um processo, qual é o processo pelo qual ele é responsável, entregar para ele esse processo, porque se você quiser dele realmente o dono do processo, né, explicar para ele qual é o tipo de resultado que você espera ali naquele processo, ele te dá retorno. A não ser que seja alguém que já está, né? Alguém que já está, né? Já não quer realmente, mas essas pessoas, elas dão quando elas são ouvidas e quando elas ganham autonomia. Eles se sentem poderosos. Acostumados a serem subjugados na sua função. Eles se sentem parte, eles se sentem os caras, né? A gente que exatamente. A gente não tem que ser os caras, nós não somos os caras. Pelo contrário, nós somos as pessoas que fomentam com que os donos dos processos sejam os caras. É assim que funciona. Exatamente. Né? Exatamente, é isso mesmo, Andressa. E assim, eu ia falar outra coisa em relação a isso. Ah, tá. O chefe de cozinha, especificamente, ele é alguém que ele quer ver o resultado do trabalho dele, mas que ele sabe que aquilo ali precisa se manter, né? Tem um exemplo assim muito legal de negociação assim dentro de cozinha que eu tenho, né? De um caso simples. A gente tem a bordo e aí a gente pode levar isso para o Lean tranquilamente. Por exemplo, se você pegar um funcionário que vai descongelar uma peça de carne, né, para cortar, para servir um bife, você tem ali vários estoques. E eu, sem conhecer Lean, eu pegava muito no pé deles, porque o ajudante de cozinha corta a peça de carne, que descongela inteira, e aí ele corta tudo, tempera tudo. E você tem, então, um estoque ali de carne cortada, né, para bife. Beleza.
Daqui a pouco vem o chefe de cozinha e tem que temperar aquele bife, ele vai preparar, vai grelhar para servir, deixar na rampa disponível para as pessoas se servirem. O que eles gostavam de fazer? Eles queriam cortar a peça inteira, temperar tudo logo, já deixar várias cubas com vários bifes prontos, e aí você tem um estoque altíssimo, e aí o chefe de cozinha já queria grelhar todos os bifes de uma vez na chapa para já colocar tudo na rampa, para eles ficarem tranquilos o almoço inteiro. Você tem 2 horas de almoço, você tem uma cuba com aquele mundo de bife passado, esfriando, ficando emborrachado, e as pessoas comendo um bife sem graça nenhuma. O que acontece? O bife não está gostoso, o cliente não repete, mas você já cortou, já fez, já preparou, sobra aquele mundo de bife. Então, em todas as etapas do fluxo ali de produção, você tem estoque alto e tem desperdício. E aí, quando eu fui trabalhar isso com as equipes uma vez, e o bife, frango grelhado, enfim, isso é um gargalo absurdo. E aí, mas a gente já sempre fez assim, dá certo. E aí, eu comecei a mostrar para eles que se a gente começasse a não grelhar todos e não tivesse esse desperdício, não grelhar todos os bifes, as pessoas começaram a ficar mais satisfeitas, começaram a grelhar um por um, sair quentinho. E aí as pessoas começaram a elogiar mais. E lá atrás, quando a gente teve o reflexo em degelar menos carne, e começou a sobrar reduzir esse custo, eu comecei a negociar com o chefe de cozinha o que eu ia pedir no pedido de compras que ele sempre queria e que ele nunca conseguia ter para cozinhar. Então, assim, vamos reduzir nisso aqui que eu vou pedir seu pimentão colorido, que você me pentelha, fala pra caramba com pimentão colorido que nunca vem, para você fazer outro prato, enfim. E aí são coisas que a gente vai... E aí eles vão aprendendo. E nesse ínter, assim, a gente consegue trabalhar boas práticas, né, e regras de manipulação de alimentos naturalmente, porque quando você sabe disso, quando a gente fala de processo, determina as etapas e identifica os recursos, você organiza o trabalho. E é questão de muito pouco tempo para que eles começarem a ver que eles estão sendo mais eficientes, estão com um trabalho mais organizado, estão menos cansados e estão conseguindo cumprir as regras de boas práticas, as regras de higiene, né? Quando tem muito desperdício, cada cajadada vem num mundo de minhoca, né? Um mundo de oportunidades. O Márcio fez outra pergunta aí super relevante, olha. Quando eu apliquei o Lean em um restaurante, a maior dificuldade foi mudar o conceito de compra enxuto, que representava 60% dos custos. Como que você trabalhou esse controle de compras? Então, na verdade, o controle de compras, cada tipo de serviço de alimentação exige um tipo de gestão de compras, né? Porque 60% dos custos é um percentual, assim, altíssimo, né? Tem uma média aí de representação de 50%, que também é muito alto. Mas, por exemplo, se eu tenho um restaurante self-service, e aí a gente sempre fala isso, eu não conheço a demanda do restaurante self-service, ela é diferente. Você tem ali produtos prontos, né, à disposição na rampa, você se prepara para uma demanda para o dia, naquele dia chove, as pessoas não aparecem e você fica com aquilo parado. Mas você não consegue enxugar as compras, nem trabalhar com um estoque mínimo, um estoque muito reduzido, porque você trabalha com self-service. Se for um à la carte, ou se for um fast food, é mais fácil trabalhar, porque vem literalmente de acordo com a demanda. A pessoa primeiro vai pedir e você vai preparar. No caso, por exemplo, de institucional, de empresas de alimentação dentro de indústria, dentro de plataforma, de hospitais, também é um pouco mais tranquilo, embora o estoque represente um percentual altíssimo do custo também, porque você trabalha com cardápio fixo e com um número fixo de consumidores dentro de institucionais. Então, assim, cada tipo de serviço vai precisar de um tipo de gestão de estoque. Mas existem maneiras de se enxugar o estoque em todos eles. Né, começar a puxar realmente a produção de acordo com a demanda do cliente, isso é uma coisa que não é feita, que precisa ser feita. Existe a cultura na cozinha de que o estoque tem que ser farto. E isso não faz o menor sentido, porque na verdade as pessoas na equipe têm dificuldade de trabalhar com a ficha técnica, né? E aí é meio básico isso, mas a implementação da ficha técnica é uma coisa extremamente importante para padronizar. O que é a tal da ficha técnica? Eu não conheço. O que é essa ficha técnica? Me explica a ficha técnica.
ficha técnica de produção. Para cada prato que você vai produzir, você vai determinar quais são os insumos, as quantidades, as medidas caseiras, qual vai ser o rendimento. É o que a gente na nossa casa chama de receita. Legume, por exemplo. Mas um pouco mais trabalhada, porque, por exemplo, se fosse um legume, você tem que considerar o fator de correção, né? Que é tirar o peso da casca. Se for um prato de cozido, de arroz, por exemplo, você tem um fator térmico, que vai influenciar no rendimento daquele insumo. Poucos são os serviços de alimentação que trabalham com ficha técnica, atualizam, os funcionários usam, e que as fichas técnicas são usadas realmente para compras, mas é o primeiro passo, assim, super importante para fazer a gestão desse reduzir, enxugar esse custo. É a tão famosa dificuldade de utilizar os padrões e mantê-los atualizados, né, Fê? Exatamente. Agora, antes, por exemplo, se você tem no restaurante uma resistência muito grande, né, com utilização de ficha técnica, eu volto a dizer que o Lean, ele nos dá várias ferramentas, e o pensamento Lean ajuda muito, porque quando começa a ser possível identificar gargalos dentro da cozinha e mostrar esses gargalos para a equipe, né, para o time, para o gestor, naturalmente as pessoas vêm transformar esses gargalos em números, né, os desperdícios. Aí você começa já a ter um resultado no pedido de compra, você já começa a conseguir reduzir estoque. Tem um problema muito básico nas cozinhas, até escrevi um texto sobre isso ontem, produzindo conteúdo aqui, que é o seguinte: existe o hábito de se registrar muita coisa em planilha, quase tudo, em papel e caneta físico, mas por problemas de gestão as pessoas vivem apagando incêndio, elas não têm tempo nem de passar esses dados para uma planilha no computador ou para o sistema, e muito menos de analisar esses dados, fazerem eles virarem informação para realmente se gerenciar. Então, assim, reduzir o custo de estoque, reduzir o custo de pedido, parece difícil, mas quando você começa a fazer a gestão dos dados que estão ali voando, isso já começa a aparecer, já começa a ser possível. Vocês usam gestão à vista, Fê? Vocês começam também a implementar gestão à vista nas cozinhas? Porque eu vejo que talvez seja uma forma, né, de simplificar um pouco esse monte de caderninho, um monte de coisa anotada no papel do caderno só da nutricionista. Exatamente, eu falei sobre isso também com o Ramon. Eu brinco que, assim, muitos serviços de alimentação, eles fazem gestão às escondidas, né? Tem muitos serviços tem muitas empresas que ainda têm aquela cultura, assim, de literalmente os números ficarem nas mãos da diretoria, da alta gerência, e são só os números do financeiro, do contábil, do fiscal, os números da operação mesmo, dificilmente chegam até eles. E aí é quando as pessoas são culpadas por falhas, porque ninguém está olhando para os processos não têm indicadores. Então, assim, a gestão à vista tem que ser uma coisa muito pequenininha no início, nos serviços de alimentação, mas sim, elas têm que começar, né? Até porque tudo é uma adaptação. A gente tem que começar com o simples, com o que faz sentido. Para depois, eu tive várias experiências com gestão à vista. E uma delas foi você chegar querendo implementar um quadro com 400 indicadores para serem geridos, porque a empresa determinou que são aqueles indicadores. O que aconteceu, gente, é que simplesmente aquilo era mecânico, né? Na curva da gestão da mudança, a gente tem a fase de complacência, entendimento e propriedade. Complacência é mecânico, aquilo ali não faz sentido, eu só estou fazendo porque tem que fazer. Quando você começa a entrar no mundo do entendimento, é que você vai conseguir fazer com que novos indicadores apareçam, porque a gestão entende que precisa gerir mais, né? Porque ela entendeu que aquilo ali é importante. Agora, quando você coloca uma coisa com ela abaixo, a exemplo do chefe de cozinha, que você não, hipótese alguma, para um chefe de cozinha que é o rei, né? Que é a estrela da cozinha, você não pode botar com ela abaixo e dizer que agora ele vai ter que utilizar menos isso, menos aquilo, menos tempero disso, tempero daquilo, porque agora tem que ser assim, tem que reduzir desperdício. Você vai perder totalmente um conceito que é super técnico, super correto, mas não vai conseguir implementar.
né? Então, eu entendo, eu perguntei gestão à vista porque não pensando em cozinha institucional, eu nunca vi. Mas falando de, por exemplo, Burger King, falando de algumas instituições nesse sentido, né, fast food, eu já vi gestão à vista implementada, já vi foto, mas muito relacionado a vendas, Fê. Nunca vi relacionada à gestão de estoque, nunca vi relacionada à parte operacional da produção ali dentro. Isso é muito importante. O fast food, né, e alguns operadores assim do food service já estão numa realidade de gestão, são realidades bem díspares, assim, os fast food, cozinhas institucionais, industriais institucionais, cozinhas de restaurantes pequenos, de self-service, você tem diferentes níveis assim de maturidade em relação à gestão. E a gente tem que conhecer. Por que a nossa paixão assim pela cozinha Lean é porque a gente, como nutricionista, tem esse entendimento das diferenças, né, de negócios. E aí a gente traz um pouco tem no DNA a engenharia, né? Porque assim, um engenheiro para chegar e fazer também, trabalhar dentro de uma cozinha, talvez ele tenha tido experiência num outro serviço de alimentação que não vai ter nada a ver com aquele problema ali, mas tem várias ferramentas do Lean, metodologias que a gente trabalha no Lean, que são essenciais para os negócios de alimentação, como gestão à vista, e aí a gente tem que começar devagarzinho mesmo, né? Porque assim, a gente está entrando numa cultura em que as pessoas não têm hábito de interpretar gráficos. Então, talvez eu não consiga nem colocar um gráfico. Na cozinha, me explica como é feita essa lavagem cerebral na cozinha, assim, de forma geral, a capacitação do time, dos auxiliares, eu não sei como falam os nomes dos cargos na cozinha, mas do nível mais alto ao nível mais baixo, acredito que até com a equipe de limpeza, se duvidar, a gente tem que fazer esse tipo de capacitação. Como funciona essa lavagem cerebral, esse mosquitinho da cozinha Lean? Então, Andressa, a gente tem sempre trabalhado pensando entendendo a nutricionista como um agente de mudança. Por isso que a gente não fala, a gente não tem, né, a pretensão de falar agora de mudança de cultura de uma empresa de serviço de alimentação, porque a gente sabe o tempo que isso leva e a gente tem capacitado nutricionistas e equipes de modo que elas sejam o agente de mudança e a gente consiga ser ali um apoio para trabalhar a equipe. Legal. Então, assim, a gente chega para a equipe e explicar aquilo que eu falei. Primeiro, a gente começa ouvindo as demandas da equipe a partir de um problema que foi identificado. Então, eu tenho um problema em relação ao desperdício de tal alimento, que é curva A, que está na curva A, ou em relação a um problema de contaminação microbiológica, que é algo assim com o qual a gente trabalha, que dá vários... A contaminação microbiológica é incrível, porque ela nos dá... É a chave, são as melhores pistas para entender fluxo cruzado, desperdícios e pontos de melhoria. E aí a gente leva esse problema para a equipe, a gente vai ouvir, né, para ouvir mesmo a equipe, para a equipe ajudar a gente encontrar as causas raiz daquele problema e a partir dali a gente começa a explicar, olha, a gente tem esse jeito de resolver, se a gente for por esse caminho, a gente vai conseguir melhorar esse ponto aqui para vocês e aí naturalmente depois a gente vai conseguir reduzir custo, e aí a gente reduz tempo, e se a gente puder reduzir o tempo que a gente passa trabalhando em cima disso daqui, vocês vão ter mais tempo, né, livre, entre aspas, sempre trazendo para a equipe o que pode ser bom para o trabalho deles, de maneira individual. Né? E, assim, para o funcionário de cozinha, o que ele quer? Ele quer trabalhar com segurança, ele quer ter mais tempo para interagir com os outros colegas, ele quer saber que o que ele produziu está fazendo sucesso lá fora, quando as pessoas estão comendo, e principalmente que as demandas deles estão sendo ouvidas. E a gente entender também que eles estão num ambiente de estresse, quando eu falo de cozinha,
A gente sabe quando a gente vai analisar, se eu for fazer mapeamento de fluxo de valor e eu for analisar todas as etapas, eu tenho que pensar em tempos de ciclo, eu tenho que pensar em tempo de fadiga desses funcionários, né, que estão processando os alimentos. Eu tenho uma fadiga muito maior em cozinha, porque eles estão expostos a frio extremo, calor extremo, ruído extremo, 12 horas, 8 horas em pé, né, trabalhando com faca, com mau cheiro ou com cheiros fortes. E a gente leva isso tudo para eles, ou seja, eu estou aqui para te ouvir, eu estou entendendo, eu estou vendo aqui onde as coisas acontecem, né? Que realmente você tem esses problemas. Como é que a gente vai trabalhar isso? Se eu implementar essa ferramenta, eu estou mirando na redução do desperdício do custo, mas o que isso vai melhorar para o funcionário? Isso é uma coisa muito importante de ser feita. E trazer a nutricionista junto para ter esse olhar limpo, para ela entender que ela precisa enxugar as coisas, mas ela não vai fazer nada sem a equipe, ela precisa dar mais autonomia para a equipe. E como o Márcio compartilhou aí, né, a questão da contaminação peixe versus carne, né, que é bastante complicado quando servido no mesmo dia. Um dos exemplos aí clássicos, né? Só eu que estou perguntando, mas porque eu tenho um monte de dúvida, tá? Vocês podem mandar perguntas aí, fiquem à vontade. Como funciona, Fê, a deficiência, se é que existe, acredito que exista, da comunicação da voz do cliente com a cozinha? Porque eu sei que a nutricionista e a maioria até os restaurantes, tanto institucionais quanto pequenos, eles acabam promovendo, né, uma espécie de feedback, como fala, pesquisa de satisfação do cliente. Mas como funciona a visão do time que está na cozinha? Eles enxergam, eles têm essa informação desdobrada? Como funciona? Porque eu já vivi algumas experiências e o cúmulo para mim do absurdo foi dentro de um centro de distribuição que distribuía para mais de 1.500 lojas, eles não entenderem que o produto deles vai para a loja e não para o transportador, que o cliente final é a loja, que eles consomem nessa mesma loja. E é uma coisa muito absurda, mas é muito real, gente. A gente não tem o senso de dono de você entender que você mesmo vai consumir aquele produto que você está manuseando, e manuseando muito mal. Esse senso de dono que você falou, isso é absolutamente primordial. Isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver nas cozinhas, assim. Falando até sobre o senso de dono, uma coisa incrível, assim, que eu tenho um exemplo para dar sobre o Outback, né? Porque os funcionários do Outback são chamados de Outbackers. E isso é uma coisa que quem dera que a gente pudesse levar isso, né, para todos os serviços de alimentação. E não existe desdobramento, é muito raro o desdobramento real da pesquisa de satisfação, da verdadeira satisfação do cliente em relação ao serviço para a cozinha. Quando isso acontece de forma tardia. Eu acho que a gente também tem que ser muito mais eficiente em entender a satisfação ou a insatisfação do cliente quando a gente fala de ser mais eficiente em entender a demanda. Até porque a demanda do cliente em serviços de alimentação muda muito. É verdade. E isso não é passado para a cozinha. Primeiro, você tem um problema de como que você vai medir isso, porque eu já peguei pesquisa de satisfação em serviços de alimentação, por exemplo, que a primeira pergunta era, de 1 a 5, pontue a qualidade da comida. Nossa, muito abrangente. E aí, está medindo o quê? Né? É assim. Então, o cliente... E aí, de novo, dependendo do serviço, a pesquisa de satisfação ela vai ser completamente diferente. Então, primeiro, a gente tem que ser mais eficaz em perguntar para o cliente, em entender o cliente. Uma coisa que eu tenho falado muito também, né? A gente precisa aprender nas cozinhas a avaliar a experiência do cliente. Isso é uma coisa que é muito importante, que quando, de novo, a gente fala de serviços de cozinhas institucionais, self-services, até alguns à la carte, os fast food e operadores grandes do food service são bons nisso, né? E isso aí também tem relação com maior grau de tecnologia com o qual eles trabalham, mas a maioria das cozinhas não tem. Então, primeiro, a gente tem que saber avaliar melhor
tanto a experiência do cliente no nosso salão, quanto como que a gente vai entender o que esse cliente está esperando, que é muito difícil, e desdobrar isso para a equipe de cozinha. Muitas vezes, a opinião do cliente sobre a comida chega para a cozinha de uma maneira muito sem sistematização, sem números, com impressões pessoais e de uma maneira muito pesada. E às vezes até direcionada, foi um cliente só, às vezes um cliente é chato, reclamou de alguma coisa, aí chega a informação lá e aquilo ali vira verdade, assim como o que estava realmente dando problema não chegou. Eu via isso. E quando você fala de cozinha... Acontece muito. Desculpa, Fê. Nada, quando você fala de cozinha, você não fala só da cozinha mesmo, você fala do restaurante como um todo, não é? Desde do servir, das louças, né? Do garçom, ou vocês focam só no que é porta para dentro? Como funciona isso? Não, a gente não foca só porta para dentro, porque, na verdade, se a gente está falando de Lean, eu primeiro preciso entender, né, quem é o cliente desse serviço. E o garçom, por exemplo, é a peça-chave para a gente entender quem é o cliente. E tem muito aquela coisa de que, às vezes, eles acham que eles entendem o que o cliente espera e quando a gente vai ver não é bem aquilo. E aí, para a equipe de cozinha, às vezes, quando o retorno do cliente chega quando é uma reclamação muito grande, quando aconteceu algum problema muito sério, quando, na verdade, não é isso que se espera. A gente tem que entender o que tem de bom ali e o que precisa melhorar. Tanto em relação... E aí você tem N tipos de avaliação, né? Porque em relação a serviço de alimentação, o cliente está satisfeito ou não com relação à variedade, com relação às características sensoriais, com relação à temperatura do prato, ao senso de higiene que o cliente tem, ao tipo de coisa que ele foi buscar ali naquele serviço. Então, por exemplo, tem restaurantes que... Porque até cada localização do restaurante tudo impacta na visão do cliente, né? Às vezes a gente gasta muito dinheiro, a gente gasta muita energia para agradar o cliente com algum apetrecho, com alguma disponibilização de sei lá, um guardanapo. Estou dando exemplos que talvez não caibam, tá? Mas que eu não tenho experiência na área, mas um sachê, alguma coisa que a gente entende que vai agregar valor, mas para o cliente aquilo ali não agrega valor nenhum. Então, Exatamente. Ponto, o cliente não gostaria mais de um negocinho de açúcar para colocar no copo e o outro que é mais requintado, aí tem que ser o sachêzinho e tal, e a gente está gastando dinheiro com sachê num ambiente que não era necessário. Exatamente. E aí uma coisa interessante assim para falar, já estamos no finalzinho, é o seguinte: agora a gente está num terreno muito fértil para falar de Lean, principalmente em cozinha, de redução de desperdício, porque a gente está vivendo um momento de pandemia, né, em que a gente está passando por uma recessão econômica grave, não sabemos até onde isso vai, e está todo mundo falando agora a gente está vendo profissionais de alimentação se abrindo para entender o que é produção enxuta, profissionais de alimentação realmente preocupados em controlar, fazer gestão de estoque, gestão de compras, em olhar para os seus inventários, porque eles estão com problema de fluxo de caixa. Então, assim, esse momento agora para falar disso está sendo um terreno muito fértil e que bom que a gente está conseguindo falar disso. E aí a gente está vivendo agora também um momento em que muitos serviços de alimentação migraram para o delivery, né? E era uma tendência, algo que já estava acontecendo. E o legal do Lean é que, assim, o futuro das cozinhas, que parece uma previsão meio de futuro longo, mas não é, isso na Europa já existe, são cozinhas com alto grau de tecnologia, a gente recebendo comida em casa por drone, feita por robô em cozinhas compartilhadas por várias empresas diferentes. É para lá que a gente está caminhando, para aumentar cada vez mais o grau de automatização e o nível de tecnologia dentro das cozinhas. Então, a gente precisa manter os talentos, mas sair do artesanal, sair do rudimentar, entender a gente como um sistema produtivo industrial, entender que a gente precisa de tecnologia e nada melhor que o Lean para preparar esse sistema produtivo para isso, né? Para a gente conseguir otimizar o uso dos recursos, sobreviver enquanto segmento
e chegar aonde desenvolver todo o potencial e onde várias coisinhas já estão chegando aí pelo mundo afora, a gente não tem outro jeito. A gente precisa aprender a fazer gestão e focar no Lean. Ou muda ou dança. Exatamente. Muito obrigada, já são 8h56. Mais uma oportunidade aí, gente, de ver que o Lean ele é aplicável a qualquer negócio, a qualquer segmento, um mundo de oportunidades. O sucesso é fatídico, é fato. Eu tenho contato com alunos que são nutricionistas, que são do RH, que são da área de contabilidade. E assim, jurídico, cara, qualquer área, gente, qualquer área. Um escritório de advocacia tem muito desperdício, né? A cozinha tem muito desperdício, não é só produto, são pessoas, tempo é desperdício, tudo é desperdício. Desperdício é uma palavrinha-chave, só que vai muito além disso, né, Fê? A gente fala de liderança, a gente fala de mudança, a gente fala de tanta coisa. Então, só tenho a agradecer a você por compartilhar todo o seu conhecimento. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Contem comigo para o que for necessário, tá? Super indico. Obrigada, a gente te agradece. Eu tenho certeza que vocês vão realmente mudar a vida das pessoas, mudar a vida das empresas. Eu sempre falo que essa é a nossa função no mundo, né? Ou deveria ser, ter o propósito de fazer a diferença. E nós, como agente de mudanças, a gente tem que assumir isso e correr atrás disso sem pensar duas vezes. Realmente se dedicar. Parabéns! Isso aí. Obrigada pelo convite. Vamos tirar uma foto, senão não vai salvar a live. Vamos! Gente, sigam a Cozinha Lean. Amanhã eu tô com o Alexandre Cardoso, que tá aí na live. Amanhã tem sorteio de livro, então fiquem atentos que eu vou publicar aqui no meu feed, tá? Amanhã tem sorteio de 2 livros do Alexandre Cardoso, que é o autor dos livros. Então também vai ser muito legal, eu conto com vocês. Obrigada, Fê. Obrigada, Nath. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada aí pela audiência. Tchau.